Glória a Deus. Então, estamos a dar a continuidade da educação dos filhos. Se nós, de acordo a Bíblia tem tudo. Quando, pastor Arlindo, muita gente conhece esse versículo, ele decorou, sabe esse versículo? Provérbios 22, 6. Todo mundo diz, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A questão agora é, como instruir o menino no caminho em que deve andar? Esta é a questão do fundo. Como disse o pastor Arlindo, há pais bons, pais pastores, mas os filhos são reguilas. Os filhos são desobedientes. Os filhos são altamente pessoas que fazem comprometer. Mas dizem que o pai dele é pastor. A família dele é bem educada. Mas o filho tão teimoso. Mas agora a questão é essa. Instrui o filho no caminho em que deve andar. A pergunta é, como instruir o filho? Em casa, na rua, quando ele vai lá na rua, quando ele está na escola, o filho está em casa com os seus irmãos. Quando vai na rua, está com a vizinhança, lá no quintal, tem vizinhos, etc. Quando vai para a escola, encontra colegas. Quando vai na igreja, encontra outro grupo de pessoas. Quando vai nos familiares, encontra... Ele vê muitas coisas acontecerem. Vê informação ali, informação lá, informação acolá. A questão é, como então que você vai instruir o filho no caminho em que deve andar? Qual é o papel do pai e da mãe a partir de casa para que o filho esteja equilibrado? Como é que você pode fazer isso? Pastora Hilda, em termos práticos, como é que nós podemos fazer isso? A partir mesmo de casa, para quando ele sair lá fora, não importa o que ele vai encontrar, mas já saiu de casa instruído e ele já sabe se posicionar. Ele já sabe, não, aqui eu me deparei com isso, em casa me ensinaram que eu vou ter que ter essa postura. E como é que isso deve acontecer? Eu acredito que isso deve acontecer da seguinte maneira. Nós devemos nos preocupar em cuidar dos nossos filhos, como havia dito anteriormente, que desde o nosso ventre, quando você, mãe, está gestada, espera dar à luz a uma criança, ela dentro de ti, não importa quantos meses de gravidez você tenha, você tem que começar a orar por ele. Se ele tiver 16 dias de vida, você tem que começar a ensiná-lo já a palavra de Deus. Partir do ventre? A partir do ventre. Porque nós temos um instinto, né? E os nossos filhos lá no interior, eles sentem aquilo que nós somos e aquilo que nós vivemos, aquilo que nós fizemos. Se nós orarmos por eles, mesmo dentro do interior, eles vão já sendo formados com os ensinamentos, abençoados com a oração que você, mãe, faz. Não importa se ele tenha 16 dias, se tenha 15 anos, se tenha 25 anos. Você, pai, tem que continuar a ensiná-lo, a orar por ele. Quando você pede ensinamento a Deus, Deus, instrua o meu filho, ensine o meu filho no caminho onde ele deve andar. Deus é que vai ensinar o filho? Primeiramente, pedindo sabedoria a Deus. Okay. Primeiramente, eu como mãe, preciso pedir sabedoria a Deus. E pedir também a Deus que ele possa instruir, que ele possa ensinar. Porque eu como mãe, toda a sabedoria que eu tenho é divina. Essa sabedoria que eu tenho de orar, de como instruir os meus filhos, busquei da palavra de Deus, que é a Bíblia. Acho que a Bíblia é o tesouro maior que nós temos e nela encontramos tudo. Como eu vou instruir o meu filho? Por exemplo, se eu, independentemente do meu serviço, independentemente da minha ocupação, eu gastar 30 minutos, 1 hora por dia, para orar, para ler um versículo da Bíblia ao meu filho, automaticamente toda a palavra que eu ler estará na sua mente. E é aquilo que ele vai absorver. Então, qual é o padrão de vida que você quer para a tua família? Hoje, temos vários padrões.
Eu acho que os meus filhos devem ser instruídos pela empregada, por exemplo. Eu acho que é suficiente a creche para os meus filhos. E até mesmo nós líderes. Qual tem sido o nosso maior erro? Às vezes vemos pastor, né? É pastor, mas a sua família não é um exemplo. Só que nos esquecemos que as pessoas, eles veem primeiro a nós. E os nossos filhos são o nosso espelho. Então, se eles são nossos espelhos, eles tiverem a andar mal, automaticamente vão dizer, é filho do pastor fulano, é filho da líder Hilda. Como é que ele tem esse comportamento? Como é que ele faz isso? Como é que ele anda assim? Você não vai dar razão àquela pessoa que está a dizer. Você vai até querer criticar, não, mas eu ensino, mas eu falo, mas eu oro, e eu também não sei o que fazer. Acho que isso é errado. Quando você vê que os teus filhos, mesmo você sendo cristão, mesmo você orando, eles ainda estão a andar no caminho errado, então você tem que parar e pensar, Senhor, onde eu falhei? Onde eu errei? O que eu estou a fazer? O que eu estou a instruir a esses filhos que não estão a me obedecer? Que não estão a mudar? Que não estão a ser espelho, não estão a ser exemplo? A Bíblia nos fala que o sal é para dar o sabor. Mas se ele for insípido, se não tiver sabor, é aquilo que vai acontecer. Os nossos filhos, se não tiverem esse sal, que é a palavra de Deus, que é a instrução bíblica, automaticamente terão um comportamento errado, porque nós não estamos a dar. Às vezes, nós líderes nas igrejas, a nossa maior preocupação é a igreja. Nós saímos muito cedo, vamos para o trabalho, e ainda temos tempo de sair ao trabalho e ir à igreja ou a um local de reunião, né? Já que a igreja somos nós como filhos de Deus, e nos reunimos num certo lugar. Então nós vamos chegar aí, dar instrução, dar ensinamento. Só que nos esquecemos às vezes dos nossos filhos, de também gastar tempo para poder instruí-los. E é o que dá. Os nossos filhos andam de qualquer maneira, buscam ensinamentos da rua, buscam aprender na escola, buscam aprender com a tia lá na creche, e é isso que eles sabem. Nós temos que parar. Então não é só Deus que vai instruir os nossos filhos, como é que nós vamos instruir os filhos? Em termos práticos, como é que nós podemos instruí-los, educá-los, ensiná-los a partir mesmo de casa? A partir mesmo de casa, o que eu quero aconselhar às mães ou aos pais que nos estão a ouvir nessa tarde, não tem a melhor base, a melhor fonte que é Cristo. Mas como você vai fazer isso? Como você vai fazer isso? Aí está a questão. Porque muita gente lê a Bíblia. Sim. Muitos filhos conhecem a Bíblia, até decoraram. Realmente. Porque o pai lhes ensinou e eles tiveram que aprender, o pai exigiu e aprenderam mesmo. Eles decoraram. Mas muita gente, a palavra de Deus é pela fé. Muita gente, até criança, não consegue perceber até que nível a palavra de Deus é importante para nós. Alguns podem banalizar, mas eles sabem, a palavra de Deus é boa, porque muita gente sabe que a Bíblia tem a palavra de Deus, e a palavra de Deus, e a palavra de Deus é boa, mas muito mesmo sendo boa rejeitam. Eles desprezam, preferem ir em outros caminhos, mas a palavra boa está aí. Outros levam a Bíblia mesmo, mas não leem, nem sequer. A mesma coisa com os filhos. Alguns recebem a palavra de Deus, são ensinados, são dados Jesus Cristo nas suas vidas, mas na prática, esta é a questão do fundo. Era filho de pastor. Ele, quando era criança, alguns eles até cantavam na igreja, eram brilhantes, mas depois se desviaram. Então, o que faltou aí? Qual era a base que tinha que existir a partir de casa, em termos detalhados, práticos? A que horas o filho, por exemplo, tem que chegar em casa, as regras do lar, quais são, a que horas tem que estar na mesa, e como é que ele deve falar para os irmãos, como é que ele deve falar lá fora, porque há filhos que vão na casa de outras crianças, eles mexem. Se brincar se tiver com o brinquedo do outro que encontrou, quando vai ele quer levar o brinquedo da outra pessoa, mas não é dele. Isso tudo são ensinamentos. E então, em termos práticos, as pessoas precisam saber
Como é que eu vou então ensinar o meu filho a partir de casa o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer? O que ele deve pensar, o que ele não deve pensar? Com quem ele deve se meter e com quem ele não deve se meter? Essas coisinhas práticas, pastora Lindo, pastora Hilda, as pessoas precisam. Como é que as pessoas podem receber isso? Pastora Hilda, pode continuar ou pastora Lindo? Vou dar aqui um exemplo de uma menina. Eu estava na clínica há tempos atrás e naquela de esperarmos a doutora atender, uma menina começou a dizer, a falar um pouquinho da sua mãe. Ela disse que a mãe dela é cristã. Desde sempre, quando há ensaios, ela vai, atividade nas províncias, a mãe vai. Mas a mãe não tem um bom caráter de uma mulher cristã. E ela disse que hoje é casada, vive no seu lar, só que ela não quis buscar aquele lado negativo da mãe para a sua casa. E ela acha que o lar dela é feliz porque ela é uma mulher que ora, é uma mulher que tem caráter, que consegue ouvir o seu esposo, que é meiga, mas ela dizia que a mãe dela é arrogante. E ela disse até, não sei por que a minha mãe tem ido à igreja. Não sei por que ela adora, ela até deveria parar. O meu pai já saiu fora de casa, agora voltou, mas mesmo assim a minha mãe continua a tratar mal o meu pai. Acho que o meu pai é uma pessoa tão boa que não merecia aquela mulher. É a própria filha falar. Então daí eu queria falar do caráter. Às vezes nós ensinamos algo aos nossos filhos que nós não vivemos. Percebe? Então, se nós ensinarmos aquilo que não vivemos, os nossos filhos vão olhar para nós e dirão, não, isso é mentira. Porque a mãe ainda me ofende, a mãe nos aborrece, a mãe grita, a mãe entra aos prantos com os filhos. Mas nós devemos ser pessoas moderadas. Aquilo que eles verem em nós é aquilo que eles vão fazer. Há aquele cristão que é cristão na rua, mas em casa é diferente. Ele prega na igreja, mas em casa tem um comportamento errado. Por exemplo, o que eu faço com a minha família? E o que eu queria também encorajar aí as pessoas, as jovens mães, ou as mães já adultas. Para as jovens mães, quando você tiver o teu primeiro filho, busque muito a Deus. Ore muito, consagre esse seu filho na mão do Senhor. Porque aquilo que nós buscamos de Deus não se perde. E tenha sempre minutos de parar mesmo. No momento das refeições, estão à mesa com a família. É uma grande oportunidade para orarem. Aí oram, dedicando aquela alimentação na mão do Senhor, agradecendo a Deus por Ele ter vos dado aquilo, porque há quem não tem. E os filhos vão observando aquela vivência vossa. E eles poderão levar também isso para as suas famílias. O exemplo que eu dou aqui em minha casa, o meu esposo, nós devemos cuidar da nossa família com amor. Não só com amor, mas também com paciência. Estamos a falar aqui de um tema que acho que é muito difícil e complexo, mas eu acredito que é possível termos uma família diferente. Temos uma família exemplar. Eu tenho vivido isso. Meu esposo, ele, por mais cansado que esteja, houve momentos que eu estava lá na província, no Ambo, e ele chegava ali já cansado da viagem, mas mesmo cansado, ele buscava ter 30 minutos ou 1 hora para dar um conselho aos filhos, para poder orar com eles, para poder mostrá-los o que é a vida. E os filhos absorvem mais o que os pais passam para eles, que é aquilo que buscam lá no mundo. E quando eles estiverem entre os outros, com aqueles ensinamentos que eles vão ver na rua, ele vai conseguir se posicionar. Ele vai ver, não, essa não é a minha vida. O meu pai tem dito que eu devo andar segundo a palavra de Deus. Eu devo fazer a vontade de Deus. E se eu roubar nesse momento, eu ofender ao meu amigo, aborrecer ao meu amigo, isso é completamente fora do padrão que eu aprendi. Então, ele vai buscar fazer diferente, mas é trabalho. Não é fácil. Sim, é dedicação, sim, é vontade, requer coragem para poder ensinar a família. Há aqui uma coisa muito importante que a pastora Hilda acabou de dizer. É importante ser modelo. Os pais. O que os filhos veem os pais a fazerem é o que eles vão conseguir mais acatar. E isso faz-nos
refletir aquilo que o pastor Arlindo falou há pouco tempo, que se fizermos uma reflexão, quando o pastor Arlindo disse que há filhos que são de pastores, mas depois tornam-se rebeldes, são pessoas marginais, pessoas com uma vida não exemplar, degradada. A questão é, se fizermos uma reflexão profunda, encontrarmos alguém com esse comportamento, se calhar foi filho de pastor, filho de uma pessoa renomada, mas a sua conduta é totalmente contrária. Se nós analisarmos profundamente o meio em que essa criança viveu, mesmo esse pastor, como a pastora disse, às vezes há pastores que fazem alguma coisa lá fora, em casa fazem o contrário. Lá em casa são uma pessoa boa, santinhos, santinhas, em casa é rebelde com a família, com os filhos, mas quando sai mete a gravata, põe a Bíblia aqui por baixo, parece que é o mais santo do mundo. E os filhos, o problema veio isso. E é ali onde muitos filhos, por mais que você diga eu sou pastor, eu sou ABC, o filho se rebelou. Por quê? Porque ele não vê de você como um exemplo. É importantíssimo. E há ali uma imagem que circula, onde cada pedaço que saiu do pai é que formou o filho. E esta imagem põe-nos muito a refletir. Os filhos vão acabar por ser, se nós formos ver aquele filho que agora é rebelde, o pai é pastor, aquele pastor em casa, qual é a vida que ele tem em casa, com a família, como é que ele fala para os filhos, como é que ele responde aos filhos, como é que ele trata os filhos, trata as pessoas, e os filhos veem tudo. Os membros lá da igreja podem não ver, porque lá dentro não se esconde nada, lá eles veem tudo. E alguns, na sua consciência, sabem que o meu pai, a minha mãe, não é isso que ele fala, porque em casa nos trata assim, em casa nos trata mal, em casa faz coisas que eu... E alguns chegam a ser rebeldes, de certeza absoluta, desviam-se, não ouvem mais, já não obedecem. Por que eles não obedecem? Por que nós vamos ver filhos que não obedecem? Não obedecem por quê? Eles não veem ninguém obedecer a ninguém em casa, cada um faz o que quiser, começa do pai, vai para a mãe e ele vai obedecer como? Se em casa, a premissa de casa for obediência, quando se ditar uma ordem, todo mundo deve seguir. Quando o pai falar, há muitos pais não têm o problema, é integridade. Eles falam uma coisa, não cumprem. E tem-se dito, quando você não consegue resolver alguma situação para a criança, você quer prometer um brinquedo, mas sabe que não vai comprar. Se não vai comprar, não fale. Quando você fala, cumpre. E as crianças marcam muito as coisas. É aí onde eles veem, o meu pai também mentiu, porque você disse vai trazer brinquedo, pai, dá no brinquedo, vem com desculpas. Ele sabe que o meu pai me disse e não fez, mentiu. E aquele filho vai crescer mentindo. Amanhã, quando ele mentir, você vai dizer o meu filho é mentiroso? Você fazia, você nem sequer dava conta. É importantíssimo, pastor Arlindo, pastor Ailda, esse tema é muito profundo, nós não terminamos ainda. Fica aí ligado, nós vamos continuar, porque temos ainda muito para falar sobre a educação dos filhos. E nós queremos ir em detalhe, queremos trazer a prática em casa. O problema, alguém disse assim, pastor, quando as pessoas estão a ouvir todos esses ensinamentos que o pastor está a dar muito maravilhoso, alguns têm um nível que precisam mesmo ser esclarecidos em detalhe as coisas. Eles se ouvirem, ensinam ao filho o caminho que deve andar, ele não entende. Depois ele se pergunta, mas vou ensinar como então? Em casa vou fazer o quê? Vou falar como? Vou sentar com ele? Vou chamar atenção? Vou bater? Porque alguns pensam que ensinar, quando diz que ensina a criança o caminho que deve andar, ele preparar uma mangueira, se não tiver a cumprir mangueiradas com a criança, ele começa a se perguntar, ensinar como? É aí onde nós vamos chegar, vamos trazer essa palavra toda para vocês.
em detalhe como ensinar a criança. Então esteja ligado e Deus abençoe. Amém. Amém.